pessoal, tudo bem? Eu sou Paulo II, integrante da Liga de Psicologia do Unifal, e nós da Liga, dando prosseguimento à Semana do Cérebro, viemos falar sobre as gerações e como o cérebro social é influenciado pelo contexto histórico. Nós sabemos que cada geração possui um pouco do seu pensamento, das suas atitudes influenciadas pelas perspectivas históricas, sociais, econômicas. E também sabemos que, para facilitar o estudo das gerações, elas foram divididas em categorias, como, por exemplo, as gerações X, Y e Z. Uma coisa bacana disso é que você consegue, de certa forma, dizer como cada geração criou uma certa perspectiva e visão de mundo. Então, isso torna mais fácil de você tentar compreender aquele tempo e aquele momento histórico. Claro que a gente não pode falar que todos os indivíduos vão ser iguais dentro daquela geração, porque cada indivíduo é único, cada indivíduo tem a sua maneira de pensar, a sua maneira de reagir. Mas é pensando nisso que a Liga trouxe esse conteúdo para você. Nós sabemos que a partir da Segunda Guerra Mundial, houve uma geração conhecida como os Baby Boomers. Bem, essa geração conhecida como Baby Boomer, ou geração pós-guerra, é uma geração muito livre, digamos assim, de poder brincar na rua, de poder sair, que se sentava ao final da tarde, né, junto com os amigos, para papear, falar sobre o dia, como tinha sido, e compartilhar as coisas em comum, ouvir o rádio. A geração pós-guerra é uma geração, digamos assim, muito focada no trabalho, nos valores da família, e também na rigidez, uma certa rigidez, principalmente com os valores familiares. Já a geração pós os anos 40, 50 e 60, que é conhecida como a geração X, a minha geração, é uma geração que também goza de certa liberdade, também podia brincar na rua, mas fazer outras coisas também, brincar de pique, amarelinha, pega ladrão, se divertir um pouco mais, com um pouco menos de violência que temos nos dias atuais. Mas era uma geração que, de certa forma, transitou entre o mundo analógico e o mundo digital, né? Viu o surgimento do telefone sem fio, viu o surgimento da internet, dos computadores, das impressoras, e tudo isso serviu como uma certa forma como uma transição para as gerações futuras. E é uma geração que já não focava mais em ter tantos filhos, né, quanto a geração Baby Boomer, mas queria já ter menos filhos e desfrutar de um pouco mais da vida, né? É um pouco mais individualista que, de certa forma, que a geração Baby Boomer. A geração Y, que é a geração já posterior à geração X, e Baby Boomer, que é a geração já no final ali dos anos 90, 1990, 1996, já é uma geração mais tecnológica. É uma geração que já surgiu em meio a esse grande avanço, é uma grande prosperidade econômica, e também é uma geração essa geração Y, que não tem tanta aquela vontade, o desejo de formar uma família. Ela é uma geração que quer mais curtir. E isso não é ruim, né? Nós não devemos dar um valor negativo ou positivo a isso. É apenas uma característica dessa geração. É uma geração mais engajada com as tecnologias e também com as causas sociais. É uma geração preocupada com o mundo ao seu redor, com as mudanças climáticas, com a desigualdade social, e é uma geração que acredita no potencial principalmente transformador da tecnologia. Bem, dando prosseguimento, vamos para os jovens da geração Z. São os jovens nascidos por volta de 1997. Claro que essa fronteira não é rígida, essa demarcação, como eu disse, ela é flexível, pode ser para mais ou para menos. A identidade de uma geração não se dá somente pela data, né? Mas sim também pela própria pessoa se sentir pertencida a essa geração. Essa geração é marcada, então, pelos jovens que são conhecidos como nativos digitais, ou seja, são jovens que nascem em meio à tecnologia. Eles já nascem com celular, e mexendo no celular, no computador. Esses jovens são extremamente engajados em causas sociais, já não dão tanto valor à família tradicional, mas as famílias, eles se sentem ligados a famílias mais por amizade, por afeto, e não pelos laços de sangue em si. Também são extremamente engajados em movimentos identitários, a causas identitaristas, e esses jovens
têm facilidade de lidar com tecnologia, são fluentes e o mundo para eles realmente ele não é aquele mundo estático, é um mundo mais dinâmico, é um mundo que não é sólido, é mais líquido e também, de certa forma, por lidarem com as incertezas. É a geração que talvez tenha sido grandemente impactada pela pandemia e agora com a guerra da Ucrânia, mas ela não se deixa levar por isso, tá? Não quer dizer que é uma geração mais fraca, que é uma geração mais frágil e nem que é a geração mimimi, como muitos chamam, mas dando prosseguimento. Continuando, agora eu vou falar sobre a última geração, que é a geração Alpha. Essa geração Alpha é a geração que, para os historiadores, começa a partir dos anos 2010. É uma geração também de extrema tecnologia, que está engajada com isso, que tem facilidade para estar mexendo com tecnologia. E um exemplo que eu queria dar dessa geração, no filme La Luna, em que um garoto acompanha o seu pai e seu avô indo ao trabalho em um bote, e lá ele tenta imitar os trejeitos tanto do seu pai e do seu avô, que são diferentes, né, por pertencerem a gerações diferentes, e que muitas vezes acabam entrando em conflito. Mas que, apesar do conflito, deve haver um respeito entre eles. E é importante frisar isso aqui, que apesar das gerações, cada uma influenciar a outra de certa forma, tanto crianças, adultos, idosos, jovens, eles têm que se respeitar. Cada geração tem a sua peculiaridade. Essas particularidades não podem entrar num espiral negativo ou uma escalada de tensão entre elas. Que as pessoas têm, de forma com civilidade, compreender cada geração, compreender que cada momento histórico foi determinante para influenciar o pensamento de cada geração e que nós devemos contemporizar, chegar a um acordo, não tentar ser rígido, mas sermos mais flexíveis, entender que o outro pensa diferente, que tanto o idoso que foi de uma geração ou o jovem, a criança de outra, ambos devem se respeitar e entender que cada um faz aquilo que é melhor para si e o que gosta, principalmente. E a principal lição disso, eu acho, do filme La Luna, desse garoto, é que nós devemos nos respeitar. E quando a gente respeita o próximo, o outro, a gente tem empatia, a gente se coloca no lugar do outro, a gente consegue perceber que as diferenças, por mais que sejam históricas, elas podem ser superadas.